Mas tu não acha que precisa de os treinadores brasileiros buscarem um pouco mais desse estudo, estudarem um pouco mais, como alguns foram fazer, e por isso se destacam mais aí? Hoje você pega dos brasileiros aí o Felipe Luiz, no Flamengo, tu pode botar um Rogério Ceni, né, no Bahia, caras que foram estudar. E assim, questão de jogo posicional, esquece nesse momento. Mas foram estudar. Eu acho que falta isso para alguns treinadores brasileiros. Porque, Conrado, isso aí não é nem por gosto nosso, pessoal. Eu não sei teu gosto, não sei o gosto do Vitão. Mas se você pegar os últimos campeões aí, a grande maioria são os estrangeiros. Se você pegar hoje os 3 times que lideram o Campeonato Brasileiro, 2 estrangeiros. 3? Não, 2. O outro um é brasileiro. Pô. Felipe Luiz. É o Felipe Luiz do Flamengo. É praticamente um estrangeiro, mas ele é brasileiro. Flamengo é foi lá fora, joga. O Abel. Abel e Leonardo Jardim. Porque dos 5, 3 são estrangeiros, 2 são brasileiros. Né? Se você pegar no ano passado, que brigou pelo título, Arthur Jorge veio aqui, ganhou o Brasileiro e Libertadores. O São Paulo ele não ganhou título, mas sempre ali também brigando. Aí teve o Jorge Jesus, veio aqui e embrulhou todo mundo para presente. O próprio Abel Ferreira no O Abel ganhou pra caramba. Não falta treinador brasileiro buscar também um estudo para evoluir um pouco mais, cara, para formar treinadores brasileiros? Cara, eu acho que a gente está no processo disso acontecer. Só a gente lembrar, você citou 2 aí. Felipe Luiz é brasileiro, gente. Brasileiro. Não jogou. Não, é brasileiro. Rogério. Não é nascido, né? Mas não. A carreira dele. Nascido. Tá bom, mas é brasileiro. O Rogério Ceni é brasileiro, pô. Eu acho que a gente está no processo. Aí tem a questão também que os times mais poderosos estão buscando esses técnicos. Aí é o famoso ovo ou a galinha, né? Quem vem primeiro? Igual agora, o Felipe Luiz é brasileiro, tá num time poderoso, provavelmente vai ganhar. Eu, na minha opinião, muita gente acha errado, acha que não, mas se o Renato Gaúcho ficasse mais no Flamengo, ele ia conquistar vários títulos, na minha opinião. Ali a final. Não, a final da Libertadores, na minha opinião, o Flamengo jogou melhor com o Renato Gaúcho do que jogou com o Jorge Jesus. Na final da Libertadores. Teve um monte de chance, o cara escorregou e acabou perdendo. Enfim, mas claro, na média, os caras principais lá de fora são melhores. Eu acho que a gente está nesse processo. Eu acho que já teve vamos acordar. Principalmente eles estarem perdendo, que eles estão perdendo espaço no mercado brasileiro, já que os treinadores brasileiros têm pouco mercado fora do Brasil, que é outro problema deles. Eu acho que eles deveriam, no mínimo, ter um espanholzinho ali, entendeu? Pra dar uma arranhada. Perto do fluente para você dirigir clube em outros lugares. Você citou o Renato. Tu não acha que o problema do Renato não é nem o campo, é o que ele fala? Eu acho que as pessoas confundem o estilo dele. Antes de ele chegar no Flamengo, ele fala o quê? Com 200 milhões 200 é mole. milhões é mole. Sim, ele morre pela boca. Aí ele vai lá, aí ele chega no Flamengo lá, pega um time até mais forte que aquele time de 19, porque era o mesmo time reforçado do elenco. Sim. Com 9 jogadores chegando no elenco. Ele toma uma escovada do Atlético Paranaense no Maracanã, 3-0, né? E perde a Copa do Brasil. O Renato Gaúcho com certeza não é do nível do Jorge Jesus. Mas um monte não. E perde a Libertadores, que também jogou mais. Jogou mais que o Palmeiras. Né? Mais do que o Flamengo jogou contra o Atlético Paranaense em 22 com o Dorival. Sim. 1-0 em seco. E mais do que foi em 2019. 1-0 e a expulsão do Pedro Henrique. Só que o problema dele foi isso, porque ele ficou marcado com isso, de falar muito que é mole e... eu citei do Renato Gaúcho para falar que a gente está citando os principais times... Você acha que ele está na prateleira de bons treinadores brasileiros? Bons treinadores brasileiros, sim. Ele agora foi... Porque não tem tantos. Bem no Mundial, na Copa do Mundo, né? Porque não tem tantos. O meu argumento que eu estou falando que eu citei Renato Gaúcho é que os gringos, eles também estão pegando os principais times, que os principais times que têm mais dinheiro estão contratando os gringos. Então, a maior chance, você botar o Abel Ferreira no Fluminense, você acha que ele vai fazer o quê? Mágica? Ele vai sair ganhando tudo? O Abel Ferreira no Fluminense? Eu acho que não vai. Mas 2 citados passaram pelo Flamengo. Renato e Rogério. Sim, mas aí foi um detalhe. O Rogério foi campeão no Flamengo. Foi campeão. Caiu no colo, mas foi campeão. Ninguém queria. Mas aí então o do Abel também não valeu quando o Botafogo... Eu tô falando, o Renato Gaúcho não foi campeão da Libertadores
por um escorregão, gente. O futebol tem esses detalhes também. Como o Jorge Jesus lá atrás contra o Emelec lá, se não dá aquele pênalti lá no Rafinha, de repente caiu. A defesa do Foi nos Cássio, pênaltis. na Copa do Brasil contra o Vasco, ele cara a cara com o Diego Souza, fala, essa defesa levou o Tite à seleção brasileira. Tem isso. Mas enfim, é claro que esses caras, o Jorge Jesus é melhor do que o Renato Gaúcho. Não tem nem comparação. O Abel Ferreira é melhor do que o Renato Gaúcho. O Felipe Luiz está trilhando uma carreira para ser muito melhor do que o Renato Gaúcho. Eu só citei essa questão que os times brasileiros, principalmente os mais poderosos, colocaram na cabeça que tem que ter um técnico de fora. Então, se os técnicos de fora estão nos principais times, provavelmente eles vão ganhar, igual o Botafogo. Foi lá e pegou o português. Não tem como o brasileiro ganhar estando no Botafogo, sendo que os caras levaram o português. É isso que eu tô falando. Eu acho que nesse caso tem duas observações. Uma, o Arthur Jorge. É porque quando você olha um time campeão, é muito mais fácil você analisar e falar, nossa, esse time era bom. Porque antes do Arthur Jorge chegar, o Botafogo era meio que terra arrasada, porque já tinha passado uma porção de treinador e não conseguiu dar sequência no que o Luiz Castro tinha feito naquela passagem dele lá pelo Botafogo, de ter entregado da maneira que entregou quando ele sai. E outro ponto, o Pedro Caixinha surgiu no Bragantino, lá com o Bragantino, final da Sul-Americana e tudo, poderia ser um português muito bom, depois foi pro Santos, pegou uns times um pouco mais estruturados ou de nome e não conseguiu desempenhar um bom papel. E outro é o Vojvoda, né? Pega um Fortaleza ali, início de processo de SAF e tudo, dele carimba um pouco essa tese. Não estava num time espetacular, mas tornou o time espetacular, né? Não, ele foi muito bem, o Vojvoda foi bem demais. O Rogério Ceni já tinha passado bem, né, no Fortaleza, mas o que o Vojvoda faz, o Vojvoda provavelmente é o maior técnico da história do Fortaleza. Ele cria uma identidade ao Fortaleza completamente diferente da sua história. Pegou uma época excelente, mas teve muito a ver com o trabalho dele. Aí, por exemplo, esse ano já não foi tão bem, saiu. Vamos ver a continuidade da carreira dele, né? Tem vaga em time brasileiro? Tem. Sempre tentaram tirar ele várias vezes. Até por isso a idolatria dele também é muito grande, né? Essa questão dele ir bem e ficar no Fortaleza, isso foi muito forte. O trabalho foi muito bom. Eu esperava ele já pegar mercado logo, mas será que ele está esperando time grande agora? Cara, você vê que ele é diferente. Ele não é igual. Ele teve proposta de Corinthians, estando no Fortaleza, e não aceitou. Não é fácil. O próprio torcedor sabe disso. O cara torce lá pro próprio time. O meu time é o melhor do mundo. Mas o cara do Fortaleza sabe que quando chega o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, é difícil segurar esses caras. Ele sabe. No íntimo ali dele, ele sabe. Aí quando o cara fala, não vou, porra, esse cara é maravilhoso. Então vamos ver a sequência dele na carreira num outro tipo de desafio, né? Porque uma coisa é você tá no Fortaleza, chegar em quarto lugar é o maior feito da história do clube. E foi espetacular. Agora você tá no Corinthians, quarto lugar, no máximo alguém vai falar, não, muito legal, muito bom, tava difícil esse ano, mas você não vai entrar na história ficando em quarto lugar no Corinthians, só quando você for campeão. O Vitor Pereira fez um bom papel com o Corinthians, depois vai pro Flamengo, não repete meu papel, só daqui, o Brasil não quer nem lembrar da cara dele, né? O Flamengo é muito difícil, né, cara? Ou você é o melhor do mundo, ou você é o pior do mundo. Você pode você pegar todos os técnicos. Da vida, é muito difícil. Sempre você fica nessa gangorra muito grande. Mas é isso, no geral eu vejo os times cada vez mais organizados, treinadores buscando mais. Eu acho que é mais questão agora de ter os treinadores diferentes. Porque você ficar estudando, que está todo mundo estudando, eu vejo muito isso. Base, eu critico muito isso há muito tempo. Base, Série B, que eu comentava muito, Série A. Você vê, os times estão organizados, sabe o que fazer? Sim, mas é todo mundo jogando do mesmo jeito, se defendendo da mesma forma. Uma repetição de 4-2-3-1, assim, absurda, que eu vejo que está melhorando nos últimos anos. Agora tem muita linha de 5 mas também. todo mundo joga, é isso, porque um começa a fazer, todo mundo começa a fazer. Um começa a fazer, todo mundo repete. Em um lugar, era todo mundo 4-2-3-1, que os alas voltam, que os pontas voltam, pode ajudar. Todo mundo joga muito igual. Tá organizado, mas igual. Os diferentes, pra você ser um técnico diferente, você olhar, tá todo mundo fazendo isso, amanhã eu vou jogar de um jeito totalmente. Que tal se eu tirar esse, botar esse e fazer um negócio que ninguém fez? É isso aí que você faz o grande técnico. Fazer o que todo mundo faz, eu vou amanhã. A pirâmide divertida, ninguém vai imitar. Não deu certo. Vou estudar amanhã o time do Castanha. O Castanha joga assim, assado. Dá pra fazer lá no meu. Mas aí entra naquele detalhe que você falou no começo daqui do nosso papo, sobre o estilo de jogador, saber jogar o estilo do treinador. Característica, claro. E o treinador também tem que ter o contrário. Eu escutei de um amigo meu que era treinador, ele falou assim, cara, uma coisa que eu presto muita atenção, acho que o Guardiola depois cita isso também, que ele estuda muito o jogo de antigamente. Tipo a Holanda, a Laranja Mecânica, o Brasil de 70, sabe? Ele pega os times icônicos e tenta ver o que eles tinham de diferente para conseguir aplicar naquele futebol atual. Aí onde eu quero chegar com isso? Você acha que isso vai fazer a diferença ou o cara tem que se reinventar, inventar a roda dentro do futebol? Ou essa receita pode dar certo também aqui no Brasil?
Você está falando o quê? Estudar coisas antigas? Pegar, por exemplo, o Flamengo a partir de hoje vou tentar jogar igual o São Paulo do Tele Santana de 92. Eu acho que jogar igual é difícil, mas dá para você pegar alguns, eu acho que é bem diferente alguns artifícios. O que eu acho que acontece bastante, Castanha... Igual não, difícil de repetir, mas dá para pegar alguma... Olha aqui, que tinha essa ultrapassagem aqui, isso aqui funciona. Claro. Isso dá para fazer. Porque o que eu acho? O futebol é muito cíclico. Então, isso que as pessoas... Não tem certo ou errado. Vou dar um exemplo aqui... marcação na área, né? Até lembrar de Renato Gaúcho. Quando o Flamengo do Jorge Jesus ganhou lá do Grêmio, Renato Gaúcho, a marcação na área era homem a homem. Homem a homem não existe mais. Individual não existe mais. Sou totalmente contra isso. O que aconteceu? Que todo mundo marcava de um jeito, e aí as pessoas começaram a treinar. Se toda a gente marca homem a homem, eu vou fazer uma forma aqui para... sobrar alguém ou para tirar exatamente de acordo com a sua marcação. Sim. Mas se todo mundo já sabe como você vai marcar, entendeu? Aí depois acaba voltando. Daqui a pouco, de repente, marcar homem a homem vai ser legal. Porque tá todo mundo correndo de um jeito, eu já sei. Agora, por exemplo, o Arsenal lá na Inglaterra faz um monte de gol, é baseado na marcação mista. Não é baseado na marcação individual. Se de repente, não tô falando aqui um negócio, não tentei, não treinei, não sou técnico, mas se de repente chega a Premier League esse ano, começam a marcar individual o Arsenal, de repente vai... Trava. E daqui a pouco tá todo mundo marcando individual de novo. É isso que eu tô querendo dizer. Sim. Há pouquíssimo tempo atrás, a questão da amplitude, os pontas tinham que ficar lá colados. Isso tinha que... O certo era esse. Por quê? Porque alarga a defesa adversária. Porque você tira o lateral. Isso era a certeza. Só que o que acontece? Tá todo mundo vendo isso, gente. Aí o cara lá do outro lado, o técnico, vai começar a criar artifícios para atrapalhar o seu ponto aberto. O que está acontecendo agora? Os pontos estão todos jogando por dentro de novo. Tá todo mundo jogando por dentro. É porque é um técnico querendo atrapalhar o outro. Não tem jeito certo de jogar futebol. Né? Por isso que eu falo, os grandes técnicos são os pensam diferentes. Não tem um jeito certo de jogar futebol. Não tem. E sempre vai mudar. O Guardiola, o jeito que ele jogava antigamente, já tá mudado. Ele já não joga assim. Não, ele foi o revolucionário que tirou o 9. Esse aqui. E depois já botou o 9. Já voltou o 9 de novo. Então, assim, de repente... agora vai voltar a ter, porque foi o Guardiola. Porque se fosse qualquer outro... Não, mas isso tem a ver com o jogador que você tem também. Se de repente machucar o Haaland e ele tiver outro, ele vai jogar de outro jeito. Ele foi buscar o 9 porque ele jogava sem 9. Sim, ele foi buscar o 9 e se adaptou. Ele achou que tinha que ter, né? E se adaptou ao 9. O futebol muda muito. Não tem jeito certo. O que vale hoje, daqui 3 anos, a gente já não sabe. Eu acho que está tão ligeiro, o fato do acesso ao estudo está tão amplo, que às vezes não precisa nem passar a temporada, não. Um primeiro turno para o segundo, o cara já tem que mudar o jeito de jogar. Outra coisa, linha de 3, do nada, de todos os times faziam linha de 3 na saída de bola. O volante vinha, aí era a saída de 3, aí o comentarista lá falava que lavou o piano. A saída lavou o piano, aí explicava que o técnico lá não é... Todo mundo fazia, aí você ia ver o jogo, aí por isso que eu falo, que a galera vai copiando. Não, pra que esse cara tá saindo com 3? Eu sempre falava assim, pra que esse técnico tá saindo com 3? Se só tem um marcando, não faz sentido. Exato. Aí agora vai mudando, as coisas vão sempre mudando. Só que o normal, o cara normal, copia. O diferente, cria. Eu acho que isso que falta no nosso futebol. Com o Luxemburgo era um absurdo. Não estou falando que hoje o Luxemburgo seria não, tá, gente? Mas ele tem a história dele. Tem o seu tempo. Às vezes ele tá sem saco mais para... Por exemplo, eu tenho um arrependimento nessa história toda aí. O Flamengo perdeu pro Ceará no domingo de manhã, no Maracanã. 3 dias depois perdeu pro Fluminense. Quando? Em 2020. 20 para 21, naquela da pandemia, acabou em 21, né? Acabou depois. Aí o Flamengo perde pro Fluminense 2 jogos seguidos, eu entro no meu canal lá no pós-jogo e a capa tá grande assim: Rogério Ceni, some do meu Flamengo. E aí depois de um tempo eu fui ver que eu estava bloqueado no WhatsApp do Rogério Ceni. Renatão já jogou futebol. Rogério, desculpem, Rogério Ceni, desculpem. Mas eu fui na coletiva do Rogério Ceni, no final, sentei de frente para ele, fiz uma pergunta para ele, ele me respondeu. Pelo Bahia. Esquadrão de aço. A gente falou do Renatão, jogava futebol, né? Na época do Bahia, né? Não tá mais no Bahia. Né? Com o Renato eu nunca joguei futebol com ele. O Rogério tá no Bahia. Já passou? Ele passou? Não, o Renato me embolou. Mais de uma vez. Rogério Ceni que te bloqueou. Rogério Ceni me bloqueou. Rogério Ceni. Desbloqueei o Castanha, gente boa pra cá. Some do meu Flamengo. Se empolgou. Fiquei. Foi um coração torcedor. Aí prometi que não faria mais pós-jogo. Você ir pra Europa, treinar o time da Premier. Agora há pouco eu elogiei ele aqui, né? O trabalho dele com o Bahia.
Mas eu acho o Rogério um muito bom treinador, acho que ele pensa fora da casa, mas do convívio que eu tive lá em Minas Gerais com alguns cruzeirenses, alguma galera da mídia, o problema dele não é a falta de inteligência ou não é a solucionar os problemas, é vestiário, arrogância, enfim, imposição, porque ele ainda acha, vou usar palavras de um atleta dele, Ele ainda acha que é jogador. ele ainda acha que a abraçadeira ainda está sob posse. Ele não entendeu que ele é o treinador, assim, não é o capitão do time. Sobre essa época, sem estar lá dentro é difícil. Só tinha fio desencapado. Só tinha vagabundo, só cara. Tinha no vaga, bom sentido, sempre. Só tinha fio desencapado ali. Eu não boto a minha mão no fogo pela versão do Edilson, lateral direito. Nada contra isso. Eu tô falando que eu não boto nem do Rogério Ceni. Tô falando que sem saber tudo é difícil. Fred, mais final da carreira, eu não boto a minha mão no fogo pela versão desses caras. Prefiro acompanhar mais a carreira do Rogério para ver se de repente, se todo time que ele passar tiver alguém falando isso, de repente os caras estão certos. Mas aquele time ali era difícil, viu? Muito. Era Já vi difícil. as férias aí que eu vou trazer um Traz uma jogador rapazada boa aqui, que né? tava nesse elenco aí do Cruzeiro aí. Fala, Zezé. Thiago Neves? Não, já tá em atividade ainda. Foi meu atleta. Fala, Zezé. Foi meu atleta, depois em off eu falo. É Restaurante Sano. Barra Square Expansão. Barra Expansão, né? De 11h30 às 15h30. E o melhor preço da Barra da Tijuca, com uma vontade, com direito a 2 proteínas por R$ 29,90.